mais uma vez aqui, e eu digo: graça e paz. Graça de Cristo na sua vida. Curve a sua fronte. Vamos fazer uma breve oração nesse momento. Querido Deus, querido Jesus, querido Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, prestando o nosso culto de louvor e adoração a Ti. Tu conheces, Pai, cada pessoa aqui, Senhor, que adentrou neste templo. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um. Pai, ministra segundo a necessidade. Pai, Tu és um Deus de detalhes. Tu és um Deus que te importas, Pai, com o pensamento, com o coração, com a aflição, com as necessidades, com os desejos de cada um de nós, Pai. Venha neste momento, Pai, sobre mim. Debaixo de Tua autoridade eu me coloco, Senhor. Que eu diminua, Pai, que Tu cresças diante da Tua palavra e diante da Tua igreja. Que eles sintam, Senhor, a Tua presença, que eles sintam o Teu cuidado, que eles ouçam a Tua voz, Senhor. Que eles ouçam a Tua voz, Pai, a ajudá-los a entender, Senhor, o que nós estamos vivendo neste momento, a ajudá-los a entender, através do Teu Espírito Santo, qual, Senhor, é o nosso caminho, quais os nossos procedimentos, Pai, para que possamos Te alegrar, para que possamos usufruir de intimidade contigo. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Vou deixar aqui o lencinho, porque eu sou meio chorona. Irmãos, pelo Ministério de Família, que hoje o Senhor me deu a graça, né, de fazer parte aqui nesta igreja, como família, como membro, como serva do Senhor, esse mês está sendo dedicado, né, a um cuidado especial de Deus para cada um de nós como família. Como família, pessoal, parental, mas como família de Deus aqui unidos. E uma das coisas assim que sempre alegrou muito o nosso coração, o meu e do meu esposo, é esse título que foi dado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo ajudou alguém para denominar aqui esta comunidade como Família Barreirinha. Isso é muito importante, irmãos. Porque a palavra família, ela tem um significado, assim, muito profundo. Quando você pensa em família, você pensa em quê? O que vem à sua mente? Intimidade, relacionamento, alegrias desfrutadas, tristezas também compartilhadas. E é esse mesmo, irmãos, esse sentido de família. Mas principalmente a família segundo o coração de Deus é aquela que se fortalece mutuamente. É aquela que olha para alguém que não está bem e que encosta ao lado e dá suporte para fortalecer. E essa comunidade como igreja tem feito isso com a graça de Deus. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ser membro, né, atual aqui deste lugar. E no mês da família, separando o assunto para serem ministrados a vocês na Igreja de Deus, família segundo a vontade de Deus. E hoje o tema é uma sequência da oração do Pai Nosso. Nós já fomos ministrados que a primeira coisa que Jesus fala quando Ele ensina, vai ensinar essa oração aos seus discípulos, é quando eles orarem. Então, quando Jesus fala para eles que eles pedem para ensinar, Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus diz, quando vocês forem orar, orem assim. O que significa essa frase, irmãos? Nós já aprendemos aqui que a oração é como alimento. A oração não pode faltar na vida de todo crente. A oração é um momento de intimidade com Deus. A oração é para o espírito, assim como a água, a comida é para o corpo. Então Jesus não disse, vocês precisam orar. Não, Jesus disse, quando vocês orarem. Então a gente já aprendeu que a primeira coisa que a gente precisa, quando vai orar ao Senhor, é entender que a gente não está fazendo nenhum sacrifício. Mas nós estamos nos comunicando com Ele,
nos relacionando com Ele, tendo um momento de intimidade com Ele. No segundo momento que nós fomos ministrados, né, na oração do Pai Nosso, depois que Jesus fala, né, que eles têm que orar da seguinte forma, ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. Essa oração ela é conhecida justamente por esse tema, Pai Nosso, por esse título, Pai Nosso. E isso nós já aprendemos aqui, que Deus se revela como um pai que cuida minuciosamente dos detalhes da vida de todos os seus filhos. E a gente também já aprendeu aqui que nós temos essa identidade de filhos de Deus, nascidos na cruz de Cristo. Né? No Evangelho de João diz que, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Isso é muito importante, irmãos, a gente ter esse aprendizado, essa mentalidade, que agora, né, os filhos de Deus, que têm intimidade com Deus, que oram com Ele, que se relacionam com Ele, salvos com Ele, têm na sua identidade o nome de Deus. Você já parou para pensar que quando você aceitou a Jesus, Deus restabeleceu tua identidade e colocou no teu nome espiritual o nome dele como teu pai? Nós conhecemos aqui na terra, né? Quando um filho nasce, ele vai ser registrado, ele tem na sua certidão o nome da mãe, o nome do pai, ou às vezes a mãe é solo, coloca o nome dela, mas ele tem o nome, né, do seu responsável, dos seus pais, registrado na sua certidão de nascimento. Com o pecado, nós perdemos essa identidade espiritual em Deus. E Deus, Ele vem trazer, através de Cristo, Ele dá o seu Filho para restabelecer esse relacionamento. Ele traz Jesus para morrer por nós, para nos dar de volta essa identidade de filhos. E os filhos de Deus, é o que nós vamos aprender hoje, eles santificam o nome do Pai. Eles honram o nome do seu Pai. Aqueles que já viveram um pouco mais, né, pastor Elias? No passado, quando se fazia negócios, né? Eles falavam assim uma frase no fio do bigode, né? Na palavra. Né? E a palavra era honrada pelo nome da pessoa. Se a pessoa não honrasse, o nome dela era difamado. Aquela pessoa, ela não é uma pessoa respeitadora, ela não respeita ninguém. E isso continuou. A modernidade veio o Serasa, né? O Banco Central, para manchar os nomes das pessoas que são mal pagadoras ou devedoras, ou passam um momento de dificuldade e que transitam por esse sistema, mas ele é provisório, porque nós precisamos cuidar de quem nós somos aqui neste mundo. Nós precisamos honrar a Deus santificando o seu nome em nós como filhos. E andar íntegros nesse mundo vai fazer com que as trevas percebam que você é luz, que nós somos luz. E assim o nome de Deus, ele é santificado, ele é glorificado. E nós vamos nos aproximar do que significa essa expressão, santificado seja o teu nome, e transitar por alguns pontos para a gente entender. No judaísmo, um escritor estudioso, né, da cultura judaica, chamado Dr. Martin, ele diz que tudo quanto está envolvido na pessoa de Deus, tudo quanto nos foi revelado a respeito de Deus, significa Deus em todos os seus atributos, no seu nome. E o seu nome, ele é santificado em cada filho. E aqui eles, né, falam do nome Iavé. É um pictograma em hebraico que se perdeu a tradução. Mas a gente conhece por Iavé, por Jeová. Né? Assim, nós já ouvimos falar o nome de Deus nesse sentido. E tem um detalhe, irmãos, que eu
pesquisei estudando essa palavra, assim, né? Eu já tinha estudado sobre o nome de Deus, eu faço faculdade de teologia pela nossa própria comunidade, e nós já passamos nessa matéria, mas eu fui mais uma vez estudar, pesquisar, né? E, irmãos, como Deus é lindo e traz coisas novas para a gente aprender. O pictograma são 4 letras no hebraico antigo, e essas letras, elas tinham significado de objetos e animais. Então, no nome de Deus, a primeira letra, que é o Yud, ele simboliza uma mão ou um braço. A segunda letra, que é o Re, ele tem o significado de olhar. É um olho, contemplando. A terceira letra, que é chamada de Vav, desse pictograma, do nome de Deus, é um prego. O desenho dela no pictograma é um prego, e o seu significado é um prego. E a última letra é um outro Re, contemple. Você prestou atenção que se a gente ler o nome de Deus como uma frase, fora do que a gente já sabe, que na Bíblia está dizendo que Ele eu sou o que sou, né? Que Ele sempre foi, sempre existiu, mas literalmente as letras do nome de Deus pesquisadas por mim essa semana, me mostraram que a frase do seu nome diz: contemple os pregos, contemple as mãos. O próprio nome de Deus está apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa linda, irmãos. Eu fiquei assim, extasiada. Porque quando Moisés estava lá no monte, que se encontrou com Deus, e lá Deus se revela a ele e diz o seu nome, literalmente mais tarde, né? Ele vai compreender que era Jesus dizendo: contemple minhas mãos, contemple meus pregos. Contemple. Era o Senhor falando com ele, já indicando, porque tudo indicava para Cristo, na plenitude dos tempos, para nos salvar. Que coisa mais linda, irmãos. Que coisa mais linda. Isso moveu muito o meu coração. E esse nome é muito precioso. Esse nome é poderoso, esse nome salva, esse nome cura, esse nome liberta. Quando nós clamamos esse nome, nós estamos clamando a presença viva desse Deus eterno, do Senhor que morreu, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para perdão dos nossos pecados. E para a salvação das nossas vidas. E restabelecer essa comunhão como família, família de Deus. Então, para nós, irmãos, compreender esses pormenores, esses detalhes preciosos, né, essa mensagem poderosa do nome de Deus, já nos leva a caminhar pelos itens aqui de como nós podemos trazer isso para os nossos lares. Como nós podemos trazer essa santificação do nome de Deus em si, nas nossas famílias. Então, Jesus, ele, com o seu cuidado e sabedoria e onisciência, nessa oração poderosa que ele deixou, ele está dizendo que nós precisamos considerar santo o nome de Deus, reverenciá-lo e honrá-lo na nossa casa, na nossa vida, em toda a nossa maneira de viver. E o primeiro item nessa prática, né, de que a gente vai agora vamos trazer para o contexto familiar, né? A família, na família, a expressão santificado seja o teu nome, ela se realiza quando há uma verdadeira adoração ao nome de Deus no lar. Então, quando a gente fala Pai nosso que estás nos céus, nós estamos reconhecendo a paternidade de Deus na nossa vida, nós estamos nos relacionando com Ele, e quando nós dizemos santificado seja o teu nome, nós estamos agradecendo a Ele e dizendo que nós vamos honrar o seu sacrifício na cruz, que nós vamos honrar o seu amor eterno para nos resgatar com uma verdadeira adoração.
E como nós fazemos isso? Ensinando nossos filhos, mostrando aos nossos filhos com nossas palavras e ações, de que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Que nada do que nós fazemos, seja em casa ou fora, nada deve desonrar o Senhor. Nada. Nenhuma palavra, nenhuma atitude, nenhum pensamento não deve desonrar o nome de Deus em nossas vidas. E nós precisamos construir isso em nossos lares, irmãos. E eu fico assim, vocês já sabem que eu sou avó do Bento. E uma das coisas assim que eu fico alegre e feliz de ver, não só eu, mas como também os pais da Hannah, toda vez que nós falamos que a gente está junto, né, que ele vai se alimentar, eles falam, vamos orar. Ele faz assim com as mãozinhas agora. Ele aprendeu. Irmãos, isso é lindo. Um bebezinho tem 1 ano, está vivendo o primeiro ano, né, sua primeira volta ao sol, recentemente, no mês de abril. E quando ele já entendeu, porque ele foi ensinado, mesmo quando ele só batia nos garfos, nos talherzinhos, nem queria pegar, ele já estava assimilando. Até chegar nesse momento que o Rodolfo fala, ou a Hannah fala, vamos orar, Bento. E ele faz as mãozinhas em reverência. Irmãos, como nós estamos fazendo a nossa adoração dentro do nosso lar, da nossa casa? Nós pensamos nisso? Nós estamos agindo assim no nosso lar, na nossa casa, já preparando nossos pequenos, preparando nossos filhos para serem verdadeiros adoradores? Porque um verdadeiro adorador, ele não é forjado aqui dentro da igreja. Aqui é uma continuação. Um verdadeiro adorador, ele nasce dentro de casa. É lá que nasce o verdadeiro adorador. Lá ele tem os primeiros ensinamentos, a primeira comunicação. Lá ele vê os pais adorarem. E por que o Bento faz assim com as mãos, ou quando eles convocam ele para orar, é um sinal de reverência, porque ele vê seus pais orar. Uma criança aprende a orar quando o pai ora por ela, quando ora com ela. Uma mãe ora pela sua filha aprende a orar. Ela está vendo, ela está observando que no seu lar existe uma adoração santa a um Deus santo. Então essa é uma das primeiras atitudes. E assim você vai criando desde pequeno, desde a tenra idade, né? Um edifício. Você está construindo um lar para Deus no coração dos seus filhos e filhas. Está construindo uma casa que vai habitar o Espírito Santo do Senhor. Você está compartilhando com teu filho essa alegria, sabe? E é o que está escrito em João 4, verso 21, no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Uma mulher que era muito improvável que se encontrasse com Cristo, né, com Jesus. Os samaritanos, muito menos a mulher, podia conversar com um judeu, mas Jesus vai especificamente conversar com ela, porque Ele é um Deus de detalhes e Ele não rejeita ninguém, Ele não julga ninguém, Ele não condena ninguém para se encontrar com Ele, porque quem se encontra com Cristo se torna uma nova criatura, se torna uma nova pessoa. Então Jesus, com aquela mulher improvável, que depois se transformou numa grande evangelizadora do seu reino, falou para ela, onde convém adorar? Ela perguntou, nesse monte, naquele monte, em Jerusalém, no templo. E o que Jesus respondeu para ela? Que o Pai busca, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade significa, eu reconheço o meu Senhor, eu verdadeiramente quero o adorar, e a verdade vem nas minhas atitudes, na minha maneira de ser, no meu modo de viver para glorificar a Deus, em todas as minhas ações. Então, irmãos, o principal de tudo é, não importa como você está. Todo caminho é comum, todo caminho é triste,
que hoje está sendo oferecida aí no mundo, mas todo o caminho se transforma quando Jesus passa por ele. Ele traz vida, ele traz novidades, ele traz um reino de Deus com ele, com uma graça que mesmo há momentos de aflição, a pessoa tem paz, a pessoa tem esperança. Porque ela sabe que ela não está sozinha e que mesmo que ela venha a falecer, os seus olhos verão o Senhor quando Ele voltar. Nós passamos uma semana difícil, sim, muito difícil, uma tragédia enorme se abateu no nosso país. Muitos vídeos na internet, muitas coisas vieram aos nossos olhos, mas muitas coisas também vieram para trazer não só tristeza, mas também para nos alegrar. Nos alegrar em meio à tristeza? Como que é isso? Capaz, uma tragédia tão grande. Irmãos, eu vi um vídeo de um rapaz que estava longe de casa e seus pais já eram mais velhos, idosos, sua mãe tinha dificuldade de locomoção, seu pai também tinha dificuldade de locomoção, e ele não estava em casa, e ele procurou ajuda de toda forma, que era uma das partes mais inundadas lá que estava acontecendo, e ele estava preocupado com os dois, porque os dois não conseguiam se locomover, já normalmente como uma pessoa que não tem a sua deficiência, né, a sua dificuldade, imagine no meio das águas, como sair correndo, como sair, eles não teriam ajuda. E ele correu e clamou e chamou a polícia, mas você sabe que o caos estava instalado e estava muito difícil achar quem fosse salvá-lo. E ele localizou pessoas para o resgate, mas as pessoas disseram, é impossível atravessarmos o rio que está lá, naquele bairro. A correnteza está muito forte, não tem como chegar. E ele ficou muito preocupado, passou a noite preocupado, e ele não conseguia falar com seus pais. Não tinha sinal. Quando foi de madrugada, irmãos, ele conseguiu falar, quase amanhecendo, com a sua mãe. A sua mãe ligou para dizer, meu filho, eu estou bem. Muito obrigado pelas pessoas que você conseguiu enviar para nos ajudar. Vieram 2 soldados aqui na nossa casa e nos carregaram nas costas e nos colocaram do outro lado do rio. Ele disse, mãe, eu não consegui ninguém. Irmãos, que coisa maravilhosa de Deus. E ela disse, o Senhor, Deus mandou 2 anjos para nos tirar. Então, no meio das tragédias, irmãos, Deus está cuidando dos seus filhos. É maravilhoso ver que Deus, muita gente está perguntando como que Deus permitiu, como isso. Deus está no controle de todas as coisas e continua, irmãos. Mas nós vamos passar por aflições e isso faz parte dos nossos tempos de últimos dias. Vai ficar pior, nós estudamos aqui, nós escutamos na lição de manhã, que antes que Jesus venha para levar a sua igreja, a sua noiva, dias ruins virão, dias piores virão. E nós precisamos estar preparados para eles, irmãos. E nós vamos estar preparados para esses dias difíceis, sendo verdadeiros adoradores em nosso lar, na nossa casa ou longe dela. Ou longe dela. Porque pedi na abertura que você sentasse próximo da sua família, para que você cultuasse e ouvisse a palavra ao lado da sua família. Você já parou para pensar quantos órfãos estão hoje no Rio Grande do Sul, sem seus pais, sem suas mães? Você já parou para pensar que muita gente foi dormir e hoje não está mais respirando, vivo? Você já parou para pensar que muitos pais não foram mais abraçados pelos seus filhos porque morreram na enchente e seus filhos não conseguiram chegar a tempo? Ou quantas crianças, órfãos, irmãos, colégios cheios de crianças que hoje não têm mais pais e mães por eles, órfãos. E nós temos uma preciosidade ao nosso lado, nós temos a nossa família. Nós podemos olhar para eles, falar com eles. Nós podemos abraçá-los, nós podemos cumprimentá-los.
Se há ainda aqueles que não falam com os seus por algum motivo, libere perdão, irmão. Perdoa, leva graça, leva amor, porque maior é o amor de Deus que nos perdoou sem a gente merecer. Quem somos nós para não perdoarmos uns aos outros? Nós precisamos, irmãos, é tempo de vivermos essa oração poderosa, porque ela nos ensina a sermos verdadeiros filhos de Deus em nossa jornada. Ensina a valorizarmos o que é de mais precioso, o que é de mais valor. Aquilo que você tem na sua casa é o que importa. Aquele que habita dentro de você é o teu bem mais precioso. Aquele que já construiu sua família, já tem o seu lar, continua sendo o teu bem precioso. Continua fazendo parte da tua história. É assim que Deus vê. É assim que Deus olha. Ele não está olhando somente para os filhos que já nasceram na cruz de Cristo e já foram resgatados, já foram novamente recuperados por Ele, com os seus nomes registrados por Ele como seus filhos preciosos. Mas Ele também olha para todos aqueles que ainda serão resgatados, para todos aqueles que ainda aceitarão a cruz de Cristo. Todos esses o Senhor está desejando ardentemente receber de volta. Todos esses que hoje não ligam para ir na igreja ou adorar, não oram. Todos esses que não se lembram que Ele existe na sua vida. Todos esses que ainda só trabalham para ter prosperidade, casa boa, carro bom. Todos esses que não lembram que tudo vem de Deus. E que tudo é Deus que permite, todos esses ainda Deus ama. E Ele espera que essa pessoa se converta e volte para Ele. Porque eles pertencem. E é esse pertencimento que nós temos que honrar ao Senhor. Quando nós somos confrontados e entendemos esse amor de Deus tão grande por nós, é isso que nós devemos honrar. Então, irmãos, como nós fazemos isso? Com cânticos de louvor, com oração, com intimidade. Nós temos momentos de adoração em casa. Hoje é tempo de decisão. Assim como Josué, capítulo 24, 15. Estava no momento de decisão, diante ali de uma multidão, que não sabia mais a quem servir. Muitos com dúvidas, ainda querendo adorar outros deuses. Josué se posicionou diante do povo e disse: escolheis a quem sirvais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que o mundo fale, essa é a mensagem. Não importa o que está acontecendo lá fora, decida dentro da sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um segundo ponto, irmãos, que santifica o nome de Deus na família, é quando a família reconhece a sua soberania. O que é reconhecer a soberania de Deus? Que Ele está no controle de todas as coisas. Nós estudamos, o estudo da lição vem falando sobre Isaías, e o primeiro capítulo, o capítulo 6 de Isaías, fala da visão que ele tem de Deus sentado no trono. Isaías está vendo Deus sentado no trono, um alto e sublime trono, e o seu manto enchia todo o templo. O que isso significa? Que Deus está no controle, irmão, de todas as coisas. Nada foge do cuidado de Deus. Nada foge do cuidado de Deus. E Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, irmãos. Quando eu peguei aqui e trouxe a palavra sobre solidariedade e gratidão, eu comuniquei aos irmãos, eu compartilhei com os irmãos que eu mudei minha forma de orar, porque estudando a palavra de Deus eu entendi que o que eu quero receber hoje na minha vida é o que Deus tem para mim. Eu posso achar que sei escolher coisas boas. Eu posso pensar que sei escolher o que é melhor para mim. Mas a minha mentalidade, a minha ciência, a minha sabedoria não é nada
diante de Deus. Não é nada diante da sua sabedoria. Não é nada diante das suas promessas. Não é nada diante das suas bênçãos. Porque Ele quer o melhor para todos os seus filhos. Então eu passei a orar: Senhor, tudo que tens preparado para mim neste dia, eu recebo e te agradeço em nome de Jesus. Antes de sair de casa, essa é a minha oração. Tudo que preparaste para mim hoje, Senhor, eu recebo, porque tu tens o melhor para mim. E isso mudou minha vida. Tem dias difíceis, tem dias bons, tem dias maravilhosos, mas tem todos os dias, irmãos, eu tenho a paz de Deus no meu coração. Porque tem coisas que Ele permite para que sejamos amadurecidos, edificados. Tem coisas que o Senhor permite que passemos para que a gente possa amadurecer, crescer em estatura. E a gente precisa compreender que Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele tem o melhor para cada um de nós. Tem um cântico muito lindo que a gente canta: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Jesus, conversando com um escritor da lei, ele chega e diz: bom mestre. Ele chama Jesus de bom mestre. E Jesus disse: disseste bem. Me chamas bom, mas só há um bom, que é o Pai que está nos céus. Olha, irmãos, é muito assim tremendo quando a gente vive a fé que a gente diz ter. É muito tremendo quando a gente realmente entende que Deus é real, que Cristo vive, que o Espírito Santo nos conduz nessa jornada, nessa caminhada de intimidade com Ele de forma viva e eficaz, se nós permitirmos. Permita ser tratado por Ele. Permita ser cuidado por Ele. Porque mesmo em meio às aflições, você não vai se sentir desamparado. Você vai se sentir consolado. Porque é promessa de Cristo para nós. Quando Ele prometeu enviar o Consolador, o Ajudador, é para que estivesse conosco todos os dias da nossa vida. Você chama o Espírito Santo, mais uma vez, eu digo de novo, eu repito, eu disse na mensagem anterior, você chama o Espírito Santo para o teu dia? Você chama Ele para passar o dia e dizer assim: Espírito Santo, vai comigo. Eu não sei se eu tenho sabedoria suficiente para responder todas as pessoas que vão se relacionar comigo. Me dá sabedoria para falar com os meus clientes, Espírito Santo. Se alguém na minha caminhada, no meu almoço, no meu trajeto do trabalho para o meu almoço, Senhor, estiver precisando de uma palavra, Espírito Santo, abre meus olhos, esteja comigo para eu dar essa palavra para essa pessoa. Espírito Santo, eu não sei falar com meu pai. Espírito Santo, eu não sei falar com a minha mãe. Espírito Santo, estou com dificuldade de conversar com o meu filho. Me enche de graça e amor para que isso aconteça e o teu nome seja glorificado na minha casa. Quando você tiver com essa dificuldade de relacionamento, irmãos, sem palavras para proferir, chama o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos viver, irmãos, de uma forma que realmente Deus seja visto na nossa vida. Ontem, na oração do horto, o Senhor, muito lindo, assim, nós passamos momentos e as horas passaram, já era 1h da manhã, chegando em casa, um pouco mais de quase 1h30 da manhã. Mas, irmãos, na oração, o Espírito Santo usando pessoas, não foi palavra de profecias, mas o Espírito Santo, orando através das pessoas, falou coisas lindas, coisas tremendas, coisas maravilhosas. E uma das palavras da oração de ontem, que está justamente dentro da mensagem do que eu estou falando aqui, dividindo aqui com vocês, irmãos, era para que nós possamos ser pessoas que sejam confundidas com Cristo aí fora.
Que nós possamos ser pessoas que, ao botar o pé no mundo, as trevas tremam. E as pessoas necessitadas olhem para a gente e sejam atraídas pelo que elas veem em nós. A graça de Cristo, a luz de Cristo, foi falado aqui. Nós somos a luz do mundo. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E essa luz que tem que brilhar é Cristo, é o Espírito Santo na nossa vida. Então a gente não pode viver de maneira sem ser intencionais de servirmos a Deus. Nós não podemos mais viver casando, bebendo, se divertindo, vivendo as rotinas diárias, sem sermos intencionais de que Cristo está caminhando conosco, que o Espírito Santo está caminhando conosco e que nós precisamos fazer a diferença para todas as famílias que estão quebradas, destruídas, que estão com dificuldade de caminhada. Nós precisamos ser luz para eles. Nós precisamos ter palavra de amor, palavra de conforto, palavra de perdão, palavra de instrução. E nós só vamos ter isso, irmãos, com uma verdadeira adoração, reconhecendo a soberania de Deus em cada passo que damos, em cada plano que temos, cada projeto que temos. E o Senhor permite nós vivermos coisas lindas aqui. Não é só no céu. O Senhor permite nós vivermos coisas maravilhosas aqui. Mas nunca esqueçamos que é tudo para a glória dEle, que tudo vem dEle e é por Ele. Amém, irmãos? No terceiro item que nós estamos caminhando, irmãos, é justamente na família. Santificado é o nome de Deus quando buscamos a santidade no lar. A santidade no lar. Depois da visão do Senhor no sublime trono, Isaías ouviu os anjos cantando, dizendo: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Se os anjos, irmãos, reconhecem a santidade de Deus, diante de Deus eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Muito mais nós, irmãos, devemos cantar diante de Deus com o nosso modo de viver e dizer para Ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos no meu lar, na minha casa. Como santificar o lar? Tirando toda a impureza, irmãos. Tirando a promiscuidade. Tirando a pornografia. Tirando o adultério. Tirando as intrigas, as mentiras, a infidelidade a Deus, seja em qualquer área da nossa vida. Quando a gente sente, quando a gente está fazendo algo que a gente fica incomodado, irmãos, é o Espírito Santo que está incomodado. É Ele que está nos cutucando. Você já parou em algum momento e pensou assim: será que eu devia ter feito isso? Eu acho que eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter andado assim, eu não devia ter ido neste lugar, eu não devia ter me vestido dessa forma, eu não devia. Quem te constrange é o Espírito de Deus. Então, quando Ele te constranger, assuma essa falha e não faça nunca mais. Santifique tua vida, santifique teu lar, santifique teu corpo. Santifique o que você põe na mesa para se alimentar. É assim que nós vamos santificar o nosso lar, a nossa casa. Uma das coisas que eu também aprendi a fazer, e isso foi através de um filme chamado Quarto de Guerra. É muito conhecido, eu sei que muitos irmãos aqui assistiram. Quando uma moça está lutando pela sua família, a primeira coisa que ela aprende a fazer, ela sai no meio da sua casa e diz: Satanás, você não tem mais poder sobre este lar, sobre esta casa, porque Jesus é o Senhor dela. Nunca mais você entra por estas portas, porque este lar agora é santo. Você já fez isso pela sua casa? Você já orou dessa forma pelo seu lar, pela sua casa?
decretando que Jesus é o Senhor dela, que é lugar santo. Se você nunca fez, faça. Faça. Porque vai fazer uma grande diferença. Porque nós recebemos pessoas no nosso lar, na nossa casa, e muitas vezes nós não conhecemos a história dela. Mas uma coisa eu te digo, ela vai pisar terra santa. O ambiente do teu lado, da tua casa é santo, ela vai se sentir feliz, acolhida. E as coisas impuras ficam para fora, não adentram o teu lar. Porque no umbral da tua casa está o sangue de Cristo. Assim você santifica o teu lar, reconhecendo que Deus é o Senhor da tua casa. E retirando, irmãos, tem que retirar. Não adianta, irmãos, dizer que ama Deus, que aceita Jesus, que reconhece Ele como Filho de Deus, como Senhor e suficiente Salvador, e você deixar as coisas que não são santas e que não santificam o nome de Deus presentes ainda na sua vida. Você precisa deixar. Você precisa começar a trilhar uma nova vida. Mas, irmã, aí alguém pode pensar, né, ao ouvir essa palavra, ou hoje, ou online, quando for assistir. Mas, irmã, tem dificuldades que eu não consigo vencer. São mais fortes que eu. É você que dá poder a elas. Quanto tempo mais você vai ficar dando poder para aquilo que te afasta de Deus? Quanto tempo mais você vai dizer, eu não consigo, isso aqui é maior do que... O maior é Cristo, irmão. Maior é o Espírito Santo que habita dentro de nós, é Ele que nos capacita. Então, tire o poder da sua fraqueza. Quando você se sentir fraco, você diga, eu estou fraco. Mas então eu vou ser forte pelo poder da graça de Cristo. É assim que está escrito na sua palavra. O Senhor diz, diga ao fraco, eu sou forte. Porque mais forte é o que está em você do que está no mundo. Não alimente vícios, não alimente fraquezas. Ai, eu não consigo. Ai, eu sou humano. Ai, eu erro. A tua régua tem que ser Cristo, o teu Salvador. Tem que ser Jesus, tem que ser um Deus santo. Sem santidade nós não veremos a Deus. É palavra, irmãos. Está escrito. E na nossa jornada é um caminhar de santidade. Nós não nos tornamos santos da noite para o dia. Nós nos tornamos justos, justificados pelo sangue de Cristo. Mas a santidade é na jornada, a santidade é na caminhada. O Espírito Santo vai nos confrontando e vai dizendo, isso aqui você precisa retirar. Sentiu o peso? Você precisa, já sabe que precisa deixar. E você deixa. E a cada dia você vai brilhando, brilhando, brilhando. E a tua luz vai se tornando uma luz perfeita até Jesus voltar. E quando a gente está intencionalmente querendo nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, a gente tem fraquezas que às vezes a gente pode resbalar o pé, mesmo sem dar poder a elas, pode, mas para isso nós temos um mediador entre nós e Deus. Nós temos Cristo, nós temos Jesus, que Ele não vai largar a nossa mão, assim como Ele não largou a mão de Pedro, quando Pedro começou a afundar no mar, que ele duvidou, ele estava caminhando sobre as águas, mas ele sentiu medo do forte vento, e ele começou a afundar, mas ele foi esperto, ele clamou, Jesus me salva, Senhor me salva, e o Senhor o tomou pela mão, e o levantou. Aí a gente entende só até aqui? Não. O que aconteceu? Jesus caminhou segurando a mão de Pedro até o barco. É assim, irmãos, conosco. Quando a gente aprende a atitude de Cristo, quando a gente aprende o Evangelho de forma que a gente crê de verdade, que não é fábula, é verdade, é amor puro de Deus aqui revelado para nós, e a gente quer viver isso aqui, irmãos. Ah, irmãos, faz a diferença na vida da gente, na vida de todos que cercam. As pessoas olham para você e perguntam, o que essa pessoa é tão assim? Olha, a coisa está acontecendo, por que essa pessoa tem essa paz? Por que essa pessoa, né, ela não espana? Por que ela não grita? Por que ela não se desespera? Porque ela aprendeu a confiar naquele que é soberano e continua no controle de todas as coisas.
Então, irmãos, nosso quarto item, caminhando já para finalizar a nossa palavra de hoje, irmãos. Na família, a expressão santificado seja o teu nome, ela se realiza quando cultivamos um temor bíblico no lar. Exatamente essa minha palavra aqui final, irmãos. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel e ela é boa para nos ensinar, nos instruir, toda ela. Paulo, ele dá esse conselho ao discípulo dele chamado Timóteo, ele diz, esta palavra, ela é pura, verdadeira. Estou usando palavras aqui, acrescentando, irmãos, mas pelo sentido que ela traz. Toda ela é plena para instruir, ensinar e nos fazer caminhar em santidade, cada vez mais próximas do nosso Deus, do nosso Salvador. É esta palavra. Não é livros de coach que está aí fora sendo publicado. Não são fábulas publicadas aí fora. Se um desses livros que estão publicados aí fora, que você leu, contrariou qualquer palavra deste livro, faça o filtro. Você não deve rasgar as páginas da Bíblia, mas você deve deixar o que você leu e não absorver esse ensino. Porque o que Deus deixou aqui para nós, irmãos, é suficiente. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos ajudar nessa caminhada, para nos ajudar nessa jornada, irmãos. E é muito importante, irmãos, a gente ter esse ensino de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está escrito no livro de Provérbios. Mas não é ter medo de alguém que castiga, que pune. Não. A palavra temor aqui, irmãos, é não querer desonrar. É não querer magoar. Usando na nossa linguagem. Nós sabemos que a palavra nos ensina que o Espírito Santo, ele se entristece. Sabe quando que o Espírito Santo se entristece, irmãos? Quando nós somos desobedientes. Quando nós sabemos fazer o que é certo e não fazemos. Ele se entristece. Então o temor é, aqui na palavra de Deus, esse temor é, eu não vou desonrar ao meu Deus. É fazer como José no Egito. José, quando foi tentado por aquela mulher, não tinha ninguém olhando. Não tinha ninguém vendo. Mas ele fala para aquela mulher, o meu Deus, eu não vou desonrar. Eu não vou desonrar o meu Deus. Em meio à tentação, em meio às dificuldades, em meio a tudo que aparece, que está favorável para você pecar, só uma coisa vai te segurar para você não pecar e não cair em tentação. Apenas uma. Apenas uma. O teu amor a Deus. É o teu amor a Deus. Por isso que Jesus fala dos dois grandes mandamentos, mas que ele resume todos os outros que não perderam a validade não, porque todos eles estão imbuídos e incutidos nisso. O amor a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de toda a força do teu coração, de todo o teu entendimento. Então, se você sabe como amar o Senhor, ame. Ame ao Senhor. E tendo esse amor que você tem por Deus, você vai amar ao teu próximo como a si mesmo. Porque o que eu não quero de ruim para mim, eu também não quero e não desejo de ruim para o meu próximo. E o próximo aqui é todos, não é só minha família, não é só meus amigos, não, é todos. Mas se tem que começar por alguém, comece dentro das tuas portas. Ame. Ame a Deus. Ame sua família. Ame. É a palavra de Deus. Ame, 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 ame. O amor. O amor morreu e ressuscitou em glória para nos ensinar o que verdadeiramente é o amor. Ame. Ame, perdoe. Ame, honre.
Ame, abrace. Ame, tenha comunhão. Ame, ajude. É assim, irmãos, que a gente cultiva no nosso lar o temor a Deus, respeitando o que Ele nos deixou na sua palavra santa, não deixando que nenhuma outra palavra, por mais importante que alguém tenha dito, se contrariou aqui, irmãos. Rejeita, porque o que Deus deixou aqui, vou repetir, é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é tudo. O Espírito Santo é tudo. O Pai é tudo.